novamente juntos para continuarmos a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira, ainda nos dias em que era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Aos que sofrem. O berço não testemunha os primeiros anseios da vida, assim como o sepulcro não resguarda os últimos estertores materiais. A vida não começa com o vagido da criança no berço, não termina no túmulo com os últimos suspiros do ancião. O sepulcro nada mais representa do que a porta de um corredor sombrio, por onde atravessamos a caminho de outras vidas, à procura de outros mundos. De posse dessa compreensão, tornamo-nos um pesquisador de túmulos, através dos quais levamos as mensagens de perdão entre viventes deste mundo material e entes que vivem no mundo espiritual. Muitas tragédias temos evitado, muitas lágrimas temos enxugado, muitas angústias temos atenuado e nos esquecemos mesmo, por vezes, dos próprios desesperos para acudir desesperos maiores. Na Terra existem milhões de criaturas que, embora revestidas de sentimentos bons, verdadeiros padrões e exemplos para os demais seres viventes, não deixam, todavia, de sofrerem dias amargos, tendo por únicos companheiros as lágrimas, as dores e os tormentos. Estas páginas são consagradas a todos aqueles que sofrem, sem saber por que essa impiedade dos vendavais do destino. No mundo invisível existem milhões de sombras ainda revestidas com os mesmos sentimentos de maldade, de ódio, de rancor, perpetuando o seu atraso na evolução, engolfadas que estão nos propósitos de vinganças e desforras. Eu lembro que o Dr. Inácio costuma chamar de sombra aos espíritos, aos que estão desencarnados. As primeiras sofrem as consequências de torturas e males que espalham em existências passadas, destruindo felicidades, derruindo lares, espargindo dores e angústias. Estas últimas nada mais estão procurando agora pela sua vontade, que é força, e pelo seu livre-arbítrio, que é poder, fazer com que aquelas mesmas criaturas sofram iguais tormentos, as mesmas infelicidades que espalharam. Desses choques resultam todas as tragédias que se desenrolam entre famílias, no recesso dos lares, provocando todos esses tormentos que a ciência dos homens é incapaz de evitar ou mesmo atenuar. Tendo tido a felicidade de antever, através dos respoteiros do infinito, o mundo espiritual, vendo e sentindo nos seus arcanos as mesmas convulsões de dores e desesperos que dependiam apenas de mensagens que encerrassem conselhos amigos, palavras de carinho, colocamo-nos junto às tumbas, nelas instalando o posto de trabalho. Enquanto tivermos o aparelho por intermédio do qual recebemos e transmitimos essas mensagens, nos conservaremos sempre atentos e dispostos, embora os tufões, as tempestades, os vendavais humanos nos lancem as pedras de suas ignomínias, suas perfídias, no afã de que abandonemos este posto de intermediário entre os dois mundos. A tudo resistiremos, pois, nos resguardando com o manto da certeza e nos alimentamos com a mesma fé, com a mesma esperança que abalam as criaturas sinceras que se apoiam no estudo, nas experimentações e deduções adquiridas à custa de um trabalho porfiado, mais honroso e honesto. Essas deduções mostram, mediante as observações criteriosas, que as criaturas humanas, os componentes dessa caravana que passa sob o sol causticante dos infortúnios, nada mais são do que as mesmas criaturas que em existências passadas empregaram, cujos raios, atravessando os séculos, os espaços infinitos, as seguem, as cauterizam agora, da mesma maneira que seguiram e cauterizaram as vítimas das suas maldades, das suas injustiças. Elas representam, mediante observações verídicas e criteriosas, a explicação para a diversidade da sorte que reúne num mesmo núcleo o riso de felicidade, os esgares da dor,
o contentamento e a tristeza, a fortuna e a pobreza, a saúde e a doença, o anonimato e os títulos honoríficos, a miséria e o bem-estar. Essas apontam às criaturas humanas que se debatem na dúvida, no desespero, o reconhecimento da razão dos seus tormentos e lhes mostram a necessidade da dor e da lágrima, companheiras fiéis, guias dedicadas que auxiliam a travessia dos charcos terrenos até a encruzilhada do caminho da perfeição. Elas são dedicadas a todos aqueles cujos espíritos torturados nesta existência não encontram a razão do ser dos seus tormentos, deixando que o desespero e as blasfêmias se apoderem dos seus corações, neles substituindo a aparência e a resignação. Elas apontam à humanidade os motivos mais do que justos que desnivelam as criaturas, procurando fazer com que elas blasfemem nesse terreno sulcado de ignomínias, vilanias e torpezas, fazendo-as dominar os seus próprios instintos maus e dar lugar aos sentimentos de piedade e de perdão. Elas são dedicadas a todos os infelizes, a todos os sofredores, mostrando-lhes a origem e o fim dos tormentos por que passam, procurando fazer com que atirem para longe, bem longe, as armas do mal, procurando empunhar a bandeira dos sentimentos bons, escudos de encontros, dos quais se vergarão as setas das falanges do mal, que mais bandos de corvos negros vivem rondando os corações putrefatos pelos miasmas dos vícios e das degenerações. Estas páginas são dedicadas a todos aqueles que sofrem, tiveram como origem tormentos e angústias. Foram ditadas por um coração cujas cicatrizes ainda abertas jamais se fecharão, porque estão sempre recebendo os toques dos estiletes de outros corações que sangram e se desesperam. Mais ainda, que essas cicatrizes sejam continuadamente molhadas pelas lágrimas de quem as ler e compreender. É-nos o único desejo, pois que serão lágrimas de resignação e compreensão. E as lágrimas do entendimento não queimam, são gotas de bálsamo que tenuam a dor, fortificam os sentimentos. Algumas criaturas, cujos sofrimentos resistiram a todos os recursos da ciência oficial dos seres humanos, e cujas origens constituem objeto de admiração e interrogação, nos foram confiadas e aos cuidados clínicos. Inúmeras foram aquelas que nos chegaram às mãos, manietadas, tolhidas por seus movimentos, nos infundiram o terror que só infundem as férias bravias. Sofrimentos pessoais, tragédias entre famílias, casos esquisitos, injustificáveis, e que resistiam a todos os recursos adquiridos pelo ouro e oferecidos pela ciência dos homens, e cujas vítimas, no entanto, foram restituídas aos seus lares, para neles implantarem de novo a alegria e a felicidade que a sua ausência, o seu estado, haviam substituído pela dor e pela tristeza. Quase todas foram reintegradas à sociedade, onde foram levar o seu apoio, o seu trabalho, para a reconstituição de uma pátria livre, dando o exemplo de honestidade, honradez e caridade. Outras, ainda livres das sanhas dos inimigos invisíveis, puderam tomar a marcha da existência, liberta dos tropeços impostos à sua caminhada, na ânsia de recuperarem o tempo perdido e no desejo de se prepararem melhor para uma jornada futura. Centenas de espíritos sofredores foram despertados para o encaminhamento da verdade e repostos na rota da certeza, livre dos tormentos de uma vida errante e sem finalidades. Centenas de outros mais receberam as mensagens de que foram portadores e puderam, assim, sublimados pelo perdão, despertar para o entendimento sublime do seu estado espiritual. Entendimento que lhes proporcionou a visão encantadora de uma outra vida radiosa, a vida do entendimento, a vida da percepção. Centenas e mais centenas ainda foram tirados dos charcos do desespero, da intranquilidade, onde deblateravam envoltos pela sombra negra do ódio e da vingança. Que fizemos para isso? Nada mais do que repassarmos as folhas grandes do livro do destino, que lhe mostramos o porquê dos seus sofrimentos mútuos,
apontando-lhes suas existências passadas, pejadas de sentimentos menos dignos, incentivando-os ao perdão, ao desejo de recuperarem o tempo perdido na consagração da luta por um futuro promissor. Que fizemos para isso? Nada mais do que atravessarmos os seus sepulcros e irmos buscar nos arquivos do passado as suas faltas, que os séculos não conseguiram apagar, cujos reflexos se fariam sentir enquanto não se reintegrassem no desejo sacrossanto de prosseguir em busca da felicidade perdida e que só encontrariam pelo próprio esforço, pela própria vontade de caminhar, caminhar sempre. Nada mais fizemos do que passar ante os olhos as páginas amarelecidas, onde se estampa o passado. Passado onde se construiu o presente para a preparação dos dias futuros. Nada mais do que mostrar-lhes a realidade da sobrevivência, onde se vive a vida preparatória para voltar de novo ao caminho do aperfeiçoamento, cumprindo assim a grande lei de evolução. Nascer, morrer e renascer ainda. Por meio da tumba, como pesquisador de angústias presentes, reflexos de passados tormentosos, também pela dor, fomos arrastados ao túmulo da humanidade, levando-lhe as sementes da própria dor que nos dominava. Mais tarde, reconhecendo a sublimidade da justiça divina, juntamos essas páginas, sementes da verdade, e as entregamos ao público, procurando, dentro da parábola dos talentos, restituir as moedas de ouro da verdade, e não aumentadas, pelo menos espalhar, pelo maior número possível de sofredores e de necessitados. Meus amigos, precisamos trabalhar em benefício nosso e de todos aqueles que nos cercam. Espero que estejam gostando desse nosso estudo e aproveitando para nos corrigirmos pessoalmente. Até breve.